Aula começando a gravar. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a gente, Boa noite. pessoal, dos tipos de dispositivos de expansão. E a gente hoje vai chegar na tão falada válvula de expansão. Mas antes disso, a gente precisa pelo menos conhecer o que é um dispositivo de expansão, né? Vou até oferecer a palavra para o Ítalo. E aí, Ítalo, o que é um dispositivo de expansão? Você é o cara Onde ocorre, formado aí da turma. onde tem a queda brusca de pressão. Isso. E o que acontece com o fluido no dispositivo de expansão? Ele evapora mais líquido. Vira líquido mais vapor, né? A gente tem o efeito aerosol, né? Ó, Exato. eu separei um materialzinho aqui onde a gente vai estar vendo os tipos diferentes de dispositivos de expansão. Isso a gente precisa entender Esses outros. de Oxe, fato o que irmão. é. Oi? Esses dois. Oxe, pensei que era uma tomada esse último. Esse E esse. aqui? E o último, sim, que é 3 pininhos. Esse Que é aqui? 3 pinos. Sim. E o do Esse meio eu aqui? pensei que era uma válvula normal que ela abre e fecha. Fecha. Então, essa é a válvula de expansão eletrônica. A gente, quando chegar nela, tu vai entender direitinho. Ela é utilizada em equipamentos da linha inverter, VRFs, alguns chillers e algumas câmaras frigoríficas. Ela usa a bobina de solenoide, né, professor? Isso, é uma bobina solenoide magnética, né? E Sim. interno a ela é um parafuso sem fim, né? Um motor. Na verdade, não é nem uma solenoide. Provavelmente aí dentro deve ter um êmbolo, uma molinha, e ele faz ela, Isso. né? É um motor de Certo, passos, certo. né? Um motor de passos. Isso. Um motor de Tem isso passos. em consultório odontológico, nas cadeiras. Isso. Para poder fazer levantar. Vale A peso. pneumática funcionar e liberar o óleo do pistão. Isso. É mais ou menos E se, isso. Mais e ou se eu menos. quiser Certo. trocar ela? Se tu precisar trocar, é só de soldar e trocar. No caso, só como se fosse um imãzinho dela que tá falando, né? Não. O Deixa a prateado. gente chegar lá que você vai entender direitinho. Vamos ter calma. Beleza. Beleza? Vamos lá. O dispositivo de expansão, pessoal, ele é responsável por provocar a queda brusca de pressão do fluido refrigerante, que é acompanhado de um decréscimo de sua temperatura. Ou seja, quando eu baixo a pressão, junto com a pressão eu baixo a temperatura. E aí eu faço separação entre temperatura e pressão de condensação com temperatura e pressão de evaporação. Ali é onde a gente consegue fazer com que o equipamento comece a render e a produzir frio. É a diferença de pressões que eu tenho do lado de alta, que é a pressão de condensação, com o lado de baixa, que é a pressão de evaporação, que faz com que o equipamento comece a produzir o frio de fato. Quando a gente tem isso e a gente consegue provocar essa diferença de pressão, a gente precisa de algo que consiga, além de ter o controle da pressão da evaporação, dosar a vazão de fluido refrigerante que vai circular no evaporador. Para isso, nós temos os dispositivos de expansão. Não, a gente não pode chamar ele só de válvula de expansão, porque ele nem sempre é uma válvula. Por exemplo, quando a gente... Isso aqui é um tubo capilar. É uma válvula? Não. Não é uma Não. válvula. É um tubo capilar, ou seja, isso é um dispositivo de expansão fixo. Ele não tem variações. Se eu estou Professor? capilar... Oi? Caiu e Não, o voltou. senhor ficou Repete aí. caído, o senhor ficou sem voz. Voltou? Voltou. Pronto. Não, agora. Então, se eu instalo um tubo capilar, que é um dispositivo de expansão fixo, a partir do momento que eu instalo ele, eu não consigo ter variações de controle Pressão? de fluxo de fluido refrigerante que eu vou ter no evaporador, nem o controle do superaquecimento. Uma das grandezas que o dispositivo de expansão controla é a quantidade de fluido e a quantidade de evaporação de fluido no evaporador. Daí a gente lembra lá do superaquecimento. Se você tem dúvida do que é o superaquecimento, você pode voltar lá naquela aulazinha que a gente teve sobre o ciclo básico, que está carregado nessa mesma playlist aqui que a gente vai deixar lá no YouTube para você poder revisar, ou no Classroom para você poder lembrar o que é o superaquecimento, para que a gente não tome tanto tempo nessa aula falando sobre ele, que é um assunto que a gente já tratou e você pode revisar de forma mais Manhã. tá? Onde é que eu acho o dispositivo de expansão do tipo tubo capilar? Você vai achar ele geralmente e de forma bem presente em refrigeradores, freezer de pequeno porte, bebedouros, equipamentos de ar-condicionado do tipo janela e splits de até 12.000 BTUs. Por que de até 12.000 BTUs? Porque acima de 12.000, quando a gente tem capacidade de 18.000, a gente usa os dispositivos de expansão do tipo Accurator. Só revisando,
Se eu tenho um dispositivo de expansão do tubo capilar, depois que ele foi instalado no equipamento, eu não tenho mais variações de vazão de fluido que eu tenho no evaporador, nem do superaquecimento. Valendo Professor, esse tubo capilar aí é que aquele cara que teve daquela vez lá na aula do frio falou que todo mundo tinha que botar, não sei o quê. Não, o que ele falou lá foi um filtro refrigerante, que é esse aqui, ó. Só que ele falou para equipamentos de maior capacidade, que você tem que botar, por exemplo, uma máquina de 18.000, ela não vem com um tubo capilar instalado na unidade condensadora. Geralmente, se ela não é um high-wall, se ela é um piso-teto ou um cassete, ela vem com esse dispositivozinho aqui, ó. A gente chama ele de dispositivo Accurator. O Accurator, ele é uma válvula, ele é um dispositivo de expansão, só que ele tem um fluxo de sentido para poder fazer a expansão do fluido. Ele parece muitas vezes uma união. Que a gente utiliza o Accurator nos equipamentos, na nossa unidade condensadora também não tem um filtro secador. E o filtro secador ele é responsável por reter partículas sólidas que possam estar na tubulação e pequenas partículas de umidade, porque lá dentro ele tem aquela sílicazinha de cartucho que faz a retenção de pequenas partículas de umidade que estão no sistema. Ele falou lá do filtro secador que a gente tem que instalar na linha de líquido. Nesse de líquido. Entendeu? Certo. Beleza? E agora a gente chega no dispositivo do tipo Accurator. Como a gente pode ver, muitas vezes ele é confundido, pessoal, com a união de tubulação. Ah, o cara usou isso aqui para poder emendar a tubulação. Não é para emendar a tubulação. Isso aqui é o dispositivo de expansão da máquina. Como a gente pode ver, e quando a gente vai destrinchar ele, a gente vai conseguir entender bem o que é que ele faz. Ó, todo dispositivo de expansão Accurator, ele tem uma seta indicando o sentido de fluxo do fluido refrigerante. Se você inverter esse sentido na hora ali para ele, quer passar. do equipamento, você não vai ter expansão do fluido refrigerante. Ele vai servir só justamente como uma emenda para passar o tubo refrigerante dentro dele e não vai ter nenhum efeito. Aí você tem que ter atenção com a seta que indica o sentido de fluxo de fluido refrigerante. Professor, o que eu peguei aqui para instalar não tem seta, então você tem que ficar atento a isso. Ó, você consegue ver que as pontas do Accurator, do pistãozinho aqui, ela sobra para a parte de trás dele? Sim, tem um que sobra e outra não. Isso. A parte que sobra é a que fica para trás. Isso quer dizer que o fluxo do fluido refrigerante está para esse sentido aqui. Tá Professor. Voltou? Voltou não, agora. Tá agora. Adriana, tá parando para você também? Acho que ela caiu. Um segundo e volta. Então, pessoal, é a internet de vocês. Compra uma internet legal, pessoal. Ô, professor, faz isso não, professor. Eu deixei de ver a aula por causa disso, professor. Comprei o celular, agora só vai falar da minha internet. Tô brincando. 4G, pô. Então é por isso, Maurício, esse teu 4G aí tá fuleiro. O negócio tá ruim, homem. Aqui é fibra, homem. Aqui é fibra aqui e também, tá parando. Eu tenho 35 MB em casa, velho. Eu tenho 50. Então 50 aí tá fuleiro. Eu tenho o da TIM e tô lascado. Então, vamos voltar a falar do dispositivo de expansão, senão a gente vai começar a chorar aqui mais alto que o outro. Ó, eu acho que vocês perderam do ponto do fluxo do pistãozinho, não foi? Foi. Sim. Pronto. Então, as pontas que ficam sobrando, elas sempre dão as costas para o sentido do fluxo do fluido refrigerante. Se a ponta está sobrando para esse sentido aqui, ó, para a esquerda, o fluxo de refrigerante deixa eu pegar aqui uma caneta, é o contrário das pontas que sobram. Dá para entender? Sim, é um êmbolo com as abas, né? Isso. Não é bem um êmbolo, porque um êmbolo ele se move, Maurício, tá? Por exemplo, sim. no compressor rotativo, o êmbolo ele se move rotacionando. Não é bem um êmbolo por esse motivo, porque ele não se move. Mas ele é pistão, ele é fixo. E aqui, ó, o fluido vai entrar líquido
E quando ele sair aqui, ó, Vai sair o vapor. expansão, ele vai sair aqui, ó, efeito aerosol, líquido mais vapor. Nesse sentido, Certo. E dá, ô, Thiago, professor, e dá pra decifrar mais rápido também, pelo que eu tô vendo aqui, ah, assim como em cima da arruela, como fosse uma porca, a arruela. certo. Tem ela como fosse alongado mais um pouco. Aqui, ó, É um é o, anelzinho. isso. Aí aqui é onde Não, a expansão do não, fluido. mais pra frente. Onde fica o pistão mesmo. Mais Como pra... fosse, mais um pouquinho. Não tem como fosse uma porca? Aí, sim. Ó, se Certo. você reparar, tem uma parte que é mais alongada. Então, não se apega a isso, nem sempre isso vai acontecer. Exclusivamente nessa mesma ocasião aqui. É onde eu quero chegar com vocês agora. Ó, por que eu tenho outro pistão no sentido contrário? Porque é onde vai ocorrer o sistema, né? O pessoal Não, falou aí que ela faz o sistema inverso. isso aí. Então, onde ocorre o sistema? Se entra... Essa máquina aqui, ela opera no sentido quente e frio. Se eu inverto, se eu ponho meu equipamento para operar agora no ciclo quente, o fluxo de fluido refrigerante agora vai ser o contrário. Concorda comigo? Exato. E se ele vai ser o contrário, eu preciso ter expansão no sentido contrário também. Do contrário, o pistãozinho aqui não conseguiria fazer a expansão, ia ser só passagem de fluido. Então, se você tem um dispositivo de expansão que ele é utilizado para equipamentos quente e frio, você vai ter dois pistões. E você não deve se atentar a isso aqui, Ítalo. Nem sempre isso aqui vai estar à sua disposição. E algumas vezes, quando o dispositivo de expansão tipo Accurator, ele é só frio, ele vem com a seta dizendo o lado que você deve instalar. Então você tem que prestar muita atenção para que sentido está a seta. Senão, você vai instalar ali simplesmente uma emenda no tubo. Entendeu, pessoal? Entendi. Certo, professor. Eu só não entendi a parte para instalar ele. Se eu chegar e ter uma máquina e ele não tiver mais precisa. Então, deixa eu só te explicar de uma forma bem fácil e precisa. Ó. Vou até fazer desenho aqui que não é meu forte, tá? Faz tempo. Unidade condensadora e unidade evaporadora aqui, ó. Beleza? Beleza. E aqui, ó. Eu tenho dois tubos que fazem a interligação dessas unidades. Concorda comigo? Aham. Só Sim. que eu vou pegar o tubo de saída, que é o tubo da linha de líquido. Nesse caso, linha de líquido, porque não tem o dispositivo de expansão na unidade condensadora. O dispositivo de expansão fica na linha de líquido mesmo, na tubulação, que é justamente o meu dispositivo Accurator aqui, ó. Como é que eu faço? Toda máquina, aqui, por exemplo, no tubo capilar, antes dele, o que é que eu tenho instalado? Tem a continuação da tubulação. Não, isso aqui, ó. Filtro secador. Sim. Concorda comigo? Sim. Eu volto aqui para o dispositivo Accurator, eu preciso ter antes dele um filtro secador. Então eu instalo aqui meu filtro secador na saída do dispositivo de expansão, na saída da minha De condensadora, líquido. da unidade condensadora. Era isso que o rapaz da do frio tinha falado lá na palestra, Maurício. O filtro. Certo. Após ele, o que é que eu vou instalar agora? O Accurator. Evaporate. E depois do Accurator, tubulação que segue para o evaporador. Aqui, Não, fale. aí é que tá. Eu quero saber como é que eu vou fazer para instalar ele, entendeu? Tipo, a tubulação vai ser fina. Isso. Mas aí a saída do filtro secador vem mais fina ainda. Não. Você tá se complicando. Professor, mas aí em toda máquina tem que botar isso? Não. Só acima de 12, né? Só em máquinas acima de 12.000 BTUs que não tem dispositivo de expansão dentro dela. Uma dica muito Certo. importante. Quando você deve instalar o dispositivo Accurator, ele vem junto com a máquina. Você não precisa comprar ele por fora. Entendeu? Ah, entendi. Ah, ok. Entendi, Aí, ok. como é que eu instalo? São dois flanges simples, então. É um flange na entrada e um flange na saída. Por isso que eu tenho duas porcas aqui, ó. Certo. Então, isso que eu tava tentando ver. Eu pensei, faz um flange, faz como se Isso. fosse a união. E a tubulação toda, ela vai ter um diâmetro só. Geralmente, você vai ter aqui uma tubulação de 3/8 de polegada, entendeu? Entendi, então agora eu entendi. Segue toda 3/8. Outra coisa importante também, que facilita o nosso trabalho. Quando a gente tem uma linha de líquido, como tubulação de interligação, a gente não precisa isolar ela. Por quê?
porque a temperatura dela é superior à temperatura ambiente, então a gente não vai ter perda de rendimento nesse trecho da tubulação. Professor, eu não preciso instalar isolamento na linha toda, não. Só até a entrada do dispositivo Accurator. Da saída do condensador até o dispositivo Accurator, eu não preciso fazer isolamento, mas do Accurator para frente, preciso. Ficou claro, pessoal? Ficou. E aí, Maurício? Entendi. Deu para entender? Entendi, Maurício travou. professor. O bom é que quando as máquinas precisam dele, ela já vem mesmo, aí você não se complica, porque às vezes pode passar batido. O importante é você prestar atenção no sentido do fluxo do fluido refrigerante para não instalar só De qualquer jeito. um ponto de vazamento ali, porque pode ter vazamento na tubulação ali. Concorda comigo? Vai ter 2 flanges agora a mais. Vai ter, Beleza? Vamos seguir beleza. aqui. O próximo, pessoal, é o dispositivo de expansão, que aí sim a gente pode chamar de válvula, que é a válvula de expansão termostática. Como é que essa válvula trabalha? A gente tem um orifício fixo, que é um pistão também, que a gente chama de conjunto orifício. E esse orifício fixo, ele diz o orifício nominal da válvula, até quando essa válvula consegue ter de expansão. Além disso, a gente tem um diafragma nela, que fica na parte superior da válvula. E esse diafragma, ele é controlado por esse rapaz aqui, ó, que é um bulbo. E nesse bulbo eu também tenho fluido refrigerante, que enche todo esse bulbo e enche todo esse capilar, que vai chegar até o bulbo. E esse bulbo é um sensor que fica instalado no final do evaporador para poder medir a temperatura do fluido lá. Oi? Esse bicho tem que ser... tem que ser com franja, né, professor? Não pode dar calor aí não, né? Não, depende. Algumas máquinas você tem ele soldado e outras você tem ele com flange. Ele pode ser soldado sim. Só que para isso... E não danifica não, ele não? Aí é que tá. Você tem que fazer uma medida preventiva. Você pega um pano úmido, põe aqui, ó, em cima dele e vai mantendo ele molhado. Deixa ele encharcado mesmo, para que não danifique as partes internas dele, entendeu? Certo. Mas hoje em dia se usa mais o tipo de flange para justamente não acontecer isso. Mas se precisar soldar, já sabe como é que vai soldar, entendeu? Ok, professor. Vamos lá. O bulbo, todo esse capilar aqui, ó, ele é cheio de fluido refrigerante. Para quê? Para que, através do bulbo, a válvula consiga saber a temperatura de saída do fluido no evaporador. E aí ela consegue fazer a medida de superaquecimento. Fazendo a medida de superaquecimento, ela consegue dizer se o diafragma tem que abrir mais ou fechar mais para poder controlar o fluxo e a quantidade de fluido refrigerante no evaporador. Tá dando para entender? Tá. Ela é uma válvula de expansão termostática. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Ela é uma válvula de expansão termostática. O nome dela faz jus ao que ela faz. Por quê? Ela controla a quantidade de fluido refrigerante no evaporador conforme a temperatura que eu tenho na saída do meu evaporador. Ficou claro agora? Sim. Aí, para você instalar ela, você tem que fazer a calculagem toda, né? De superaquecimento e tal, né? Na verdade, ela permite a gente regular o superaquecimento através de outra válvula que a gente tem aqui atrás. Não sei se você consegue ver. É aqui que a gente controla que a gente seta o superaquecimento. A gente diz, ó, essa válvula ela pode abrir e fechar só até essa quantidade de volta. E ela vai controlar ali dentro do range que você deixou para ela, através da temperatura que a gente vai ter no bulbo. Entendeu? Uhum. E ela pode ser de duas formas, pessoal. Ela pode ser com equalização interna, que é só quando a gente tem um bulbo, e ela pode ser de equalização externa, quando além do bulbo, a gente tem uma tubulação que sai daqui, ó, do meio da válvula e vai para o final do evaporador, para compensar essa diferença lá no superaquecimento de fluido refrigerante para chegar ao superaquecimento real e ideal lá na entrada do compressor. Deu para entender mais ou menos? Professor, mas aí altera alguma coisa de quando for botar o fluido na máquina, não, né? Não altera. Mas como ela é termostática, você tem que fazer a carga pelo superaquecimento. Certo. Entendeu?
você tem que estar medindo o superaquecimento para poder saber se o equipamento está rendendo bem. E aí, volta lá de novo para aquela aula que a gente tem do ciclo básico, superaquecimento, subesfriamento, nos ranges de controle do superaquecimento. Beleza? Ok, professor. A próxima válvula, o tempo da gente tá acabando, o Zoom já me alertou aqui, é a válvula de expansão eletrônica. Essa válvula ela é muito parecida com a válvula de expansão termostática. Ela tem, ó, como a gente viu no começo, o motor de passos, né? Que faz a sua abertura e seu fechamento conforme a capacidade. É um solenoide mesmo aqui em cima, tá, Maurício? Certo, professor. É um solenoide mesmo aqui, é uma válvula magnética. E aqui, ó, é o corpo dela, que é onde está a parte física, que é onde tem a abertura e o fechamento conforme a necessidade. Para isso, pessoal, ela faz o controle através de uma placa eletrônica que diz para ela quanto ela tem que abrir e quanto que ela tem que fechar conforme a demanda. E essa demanda é feita através dos sensores de temperatura que estão instalados na saída do evaporador e que traz informação para a placa e a placa diz para ela como é que ela vai trabalhar. Ficou claro? Ela trabalha em cima de relé, né, professor? Ela trabalha em cima dos relés da placa, né? O relé da placa diz quanto que ela vai abrir e quanto que ela vai fechar. Em sinais Certo. que podem variar na sua função dependendo da demanda. O que é interessante aqui é que esse tipo de válvula ela é utilizada em câmaras frigoríficas, em chiller, e ela é muito usada, pessoal. Você só vai encontrar VRFs e inverters que usam esse tipo de válvula. Por quê? Porque ela facilita o controle do variável do fluxo de fluido refrigerante. Para que eu trouxe essa aula para vocês hoje? Porque a nossa próxima aula vai ser uma apresentação introdutória aos equipamentos da linha VRF, onde a gente vai estar vendo as suas características, suas vantagens e desvantagens e comparação com outros equipamentos de outras linhas. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho. Nessa aí, então, quando você for instalar uma máquina e tiver ela, basicamente você vai fazer a medição de Ela já está instalada, né? Ela já foi determinada para não. aquele equipamento, entendeu? Não, eu entendi, mas eu tô falando, quando você for instalar o equipamento todo, você geralmente não tem que medir a corrente, a Sim. pressão e tal, superaquecimento. Né? Quando vem dessa daí, já não precisa fazer, né? Porque ela controla sozinha. Depende da máquina. Por que depende da máquina? Se tu tem um inverter pequeno que tu precisa instalar tubulação maior do que vem a quantidade de fluido refrigerante na máquina, tu vai precisar acrescentar conforme a quantidade de metros de tubulação que tu acrescentou, entendeu? Uhum. E às vezes o superaquecimento pode se aplicar aqui como uma medida de rendimento, porque a válvula ela é eletrônica, ela vai fechar e abrir conforme a demanda. Entendeu? Entendi. Beleza? Tem alguma dúvida, Maurício? Professor, nessa questão aí eu fiquei porque eu fazia tempo que eu não vinha acompanhando o raciocínio aí nessa máquina aí contra a questão da troca de calor e temperatura. Eu fiquei encucado aqui agora. Eu sei que ela vai funcionar por toda a placa, mas deu um branco aqui na questão de como é que é a função do acionamento dela que impede a máquina, entendeu? Então, ela faz o controle da quantidade de fluido refrigerante que vai ter no evaporador. Essa válvula, ela faz esse controle conforme as informações dos sensores de temperatura e de pressão que são enviadas para a placa eletrônica. E quando a placa eletrônica recebe essas informações, aí ela diz para a válvula, ó, você tem que abrir mais um pouco, e a válvula devolve para ela através de um feedback eletrônico dizendo quanto ela abriu, quanto ela fechou. Com as informações que tem na placa eletrônica, entendeu? Certo. Conseguiu entender? Ficou claro? Sim. Beleza. Eu acho que nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Vou salvar o vídeo aqui agora e carregar lá no YouTube e no Classroom para o restante dos alunos que não conseguiram ver. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Beleza, meu parceiro. Uma boa noite para vocês e até a próxima quarta-feira. Até, meu parceiro. Valeu? Falou. Boa noite, pessoal. Falou. Tô com saudade de vocês, que a aula volta logo. Professor, eu vou tirar uma opção do seu zap aí. Pode ficar à vontade, meu velho. Falou. Tchau, tchau. Valeu.